Esses aqui são dois aerógrafos da Astec, dois modelos diferentes. Esse aqui é o A430 e esse aqui é o 3000. Eu fiquei um pouco na dúvida se eu devia ou não fazer esse vídeo, porque na verdade esses aerógrafos eles foram descontinuados. Eles foram descontinuados no meio do ano passado, então não tem mais esse aerógrafo para vender novo. Você talvez ache alguma ponta de estoque aí ou comprar usado. E as peças também vão ficar cada vez mais difíceis de achar. Mas como esses são aerógrafos muito diferentes de tudo que a gente viu até agora, eu acho que vale a pena falar sobre eles, nem que seja por curiosidade. Eu já tive um aerógrafo desses, um modelo A470, que é este aqui, com essa regulagem aqui. Ele vinha num estojinho de madeira muito bonito. Eu vou botar uma foto aí para vocês verem. Era um negócio assim muito bacana. Mas eu acabei vendendo esse aerógrafo e vocês vão entender por que ao longo dessa explicação aqui. Bom, então vamos dar uma olhada aqui nesses aerógrafos. A primeira coisa que a gente vai ver rapidamente é que eles são extremamente leves. Vamos dar uma pesada nos dois aqui. 29 gramas, 28, quase 29 gramas. E esse aqui mais leve ainda, 22, quer dizer, são extremamente leves. E claro, por que eles são tão leves? Porque eles têm, como dá para ver, o corpo totalmente em plástico. O gatilho é de plástico, o corpo é todo de plástico. As únicas peças de metal aqui são essa frente dele aqui, onde ele recebe o bico, e aqui atrás onde tem o encaixe da mangueira. Esse aerógrafo aqui, o 3000, eles fizeram uma modificação que permite abrir o corpo do aerógrafo, mas esses parafusos aqui são os parafusos proprietários. Eles, além de ser uma estrela diferente aqui, eles ainda tem um pino no meio, ou seja, você precisa de uma ferramenta específica para desmontar isso aqui. Mas a gente vai ver aí para frente que não adianta muito desmontar isso aqui não, que não vai resolver nada. Então vamos entender como é que funcionam esses aerógrafos. Vamos pegar aqui uma das pontas. Eles são mais ou menos a mesma coisa, vamos olhar esse aqui. Bom, outra coisa que chama atenção aqui, ó, é garantia para a vida toda. Então a Testor, que era o fabricante desses aerógrafos, dava uma garantia vitalícia, ou seja, não importa quanto tempo você tivesse o aerógrafo, se ele desse um problema, você mandava para eles, eles reparavam. E na verdade isso funcionava, porque o meu deu um problema, eu mandei para eles, e na verdade eles não reparavam o aerógrafo, eles mandavam um novo. Eu mandei para eles o meu e eles me mandaram um novo, perfeito, do zero, e eu acabei vendendo esse aerógrafo. Então essa garantia aqui não era só conversa, não, ela funcionava mesmo. Mas então vamos ver aqui. Esse aerógrafo, a agulha não está dentro do corpo, não passa por dentro do corpo do aerógrafo, como são os aerógrafos convencionais. A agulha está aqui dentro dessa peça aqui. E aqui você atarracha essa peça para que o aerógrafo funcione. Você, junto com o aerógrafo, você recebe essa chavinha que ela serve para soltar aqui a peça. Ela serve para fazer a limpeza aqui. Essa outra ponta aqui serve para empurrar, porque você aqui tem duas entradas, né? Você pode escolher de que lado você quer o copinho. Então, se você quiser soltar essa peça aqui e tiver dificuldade de pegar, você com isso aqui, você empurra aqui e ela sai pelo outro lado. E além disso, ela também serve para você limpar aqui essa parte interna aqui do corpo do aerógrafo. No caso do 3000, a ferramenta era um pouquinho diferente. Ela tinha as mesmas funcionalidades daquela outra lá e acabei esquecendo. Também esse recorte aqui também servia para você limpar aqui a parte interna do bico aqui, ó. Então voltando aqui no 3000, eles separaram essa ferramenta, quer dizer, a ferramenta de limpeza era essa aqui e a ferramenta para colocar o bico no lugar era essa aqui separada. Apenas uma forma diferente de apresentar, as ferramentas têm a mesma funcionalidade. Então vamos voltar para cá. Então esse aerógrafo aqui, outra coisa que a gente percebe é que a entrada de ar dele é aqui atrás. Então a mangueira fica aqui por trás da sua mão. Isso aqui é bastante prático, porque a mangueira atrapalha muito pouco aqui.
né? Ela sai aqui por trás, ainda que tenha que passar aqui por cima da sua mão, libera. Eu tive que dar uma parada na gravação porque eu esqueci de trocar o cartão de memória, mas voltando aqui, então eu estava falando, né, que o cabo, desculpe, a mangueira entra aqui por trás e ela então passa aqui por cima, mas você fica com essa área liberada aqui embaixo, dá uma posição de segurar boa, e o aerógrafo ele é muito levinho, então ele segura como uma caneta mesmo, ele é bom de usar, eu gostava de usar esse aerógrafo, mas ele tem outros problemas que a gente vai ver. Bom, esse aqui é duplação, então você apertou, saiu o ar, você puxou para trás, libera a tinta. Até aqui nada demais. Nesse aerógrafo aqui, nós já temos uma diferença, que ele é a mesma coisa que o meu A470. Ele tem essa regulagem aqui. A gente mexendo aqui nessa regulagem, acho que dá para perceber aí que esse gatilho aqui andou para frente. Então se eu botar ele aqui totalmente para a direita, o gatilho fica aqui na frente. E qual é a impressão que a gente teria, quer dizer, qual é o nosso sentimento? Com o gatilho todo para frente, se eu apertasse, não sairia nenhuma tinta. E na verdade é o contrário. Quando o gatilho está totalmente para frente, ele fica funcionando como um aerógrafo de ação simples. Você aperta aqui e ele sai tinta imediatamente. À medida que você vai trazendo ele aqui para trás, que o gatilho vai recuando, ele vai diminuindo, ele continua a ser de ação simples, mas diminui essa abertura até que, num determinado momento, ele para de sair tinta. A partir desse momento, você apertando aqui não sai tinta nenhuma e você puxando para trás, ele aí passa a ser um aerógrafo de duplação e sai tinta. E se você continuar a trazer isso aqui para trás, ele funciona como um limitador de vazão. Quanto mais para cá você tiver, mais para trás você precisa ir para soltar a tinta, ou seja, vai sair menos tinta. Até que ele, se você virar ele todo para cá, você vai chegar numa liberação mínima de tinta. É um negócio meio, vamos dizer, pouco intuitivo, e eu já vi muito vídeo aí, gente se enrolando para tentar explicar isso, mas é assim que ele funciona. A gente vai ver um pouquinho para frente como é que é esse mecanismo aqui, e aí vocês vão entender o porquê dessa maneira estranha de funcionar. Então, repetindo, se você virar ele aqui totalmente para a direita, o gatilho estiver todo para frente, ação simples. À medida que você traz o gatilho aqui para trás, ele passa a ser ação simples com abertura menor, é como se você estivesse regulando o recuo da agulha aqui no aerógrafo de ação simples, e quando ele parar de sair tinta, então ele está na posição de ação dupla, você puxa e é ação dupla, e se você continuar aqui, ele vai abrindo, continua como ação dupla, mas cada vez dá uma abertura menor de tinta. É assim que ele funciona. Então, vocês já estão vendo que ele é bastante diferente do que a gente já viu até agora. Agora vamos examinar aqui então essa parte da frente aqui, porque aqui é que começam os problemas. Bom, a agulha do aerógrafo ela está aqui dentro. Vamos desmontar isso aqui, eu vou botar foto de tudo, como a gente costuma fazer para ver melhor. Então aqui está o bico do aerógrafo, que é totalmente de plástico. É o bico, ou nozzle, ou nozzle, como algumas pessoas falam, quer dizer, ele é totalmente de plástico. E aqui dentro está a agulha, que é envolvida por essa mola. Bom, mas então como é que esse negócio funciona? Vamos lá. Vamos botar a agulha aqui de volta. Vamos botar essa peça aqui dentro novamente. E como é que isso aqui funciona? Quando você coloca essa peça aqui dentro tem um pino. Esse pino ele está todo para frente. Então ele pressiona essa peça aqui, empurra a agulha contra o bico e o aerógrafo está fechado. Então, na hora que você atarrachou aqui, se tiver na posição de dupla ação, o aerógrafo está fechado. Quando você puxa o gatilho para trás, o que acontece? Esse pino aqui, ele caminha para trás. Então, a agulha está lá fechada, o pino caminha para trás, ele permite que a mola empurre a agulha para trás, abre e começa a passar a tinta. Então você já percebeu o seguinte,
Não é você que comanda a agulha. Você comanda a agulha indiretamente. Quem faz a abertura da agulha é a mola que está aqui dentro. Você simplesmente alivia a peça que está pressionando a mola e essa mola então empurra a agulha para trás. Agora, a tinta está passando aqui dentro, ela está passando aqui envolvendo a mola, né? A tinta está passando aqui dentro e aqui dentro está a mola e a agulha. Então você já viu o seguinte, que isso aqui fica encharcado de tinta. Com tintas que secam muito rápido, como as tintas acrílicas, isso aqui acaba sendo um problema, porque ao longo do uso, a tinta começa a secar aqui dentro da mola e a mola começa a ter problema de funcionamento, ela começa a falhar. E esse era o meu grande problema com esse aerógrafo. Nas sessões longas, a tinta começa a acumular aqui, a mola começa a ficar irregular, o funcionamento dela, você começa a perder o controle do aerógrafo. Com tintas automotivas e tintas que redissolvem com o próprio solvente, isso aí não é tanto problema. E aproveitando para falar o seguinte, apesar dele ser de plástico, ele é totalmente resistente a solvente. Você pode pegar esse bico aqui, que é tudo de plástico, e jogar dentro do solvente, assim que eles recomendam que se faça a limpeza. Eles não recomendam que se puxe isso aqui para fora. É que você pegue um vidrinho, enche de thinner, joga isso lá dentro e deixe lá até a tinta ficar totalmente dissolvida e ele estará pronto para uso novamente. Mas o fato é que com tinta acrílica isso não funciona, você tem que acabar desmontando isso aqui. Outra coisa é que, sendo de plástico, essa pontinha aqui, se você tiver um entupimento aqui e você enfiar qualquer coisa aqui dentro para limpar esse bico, você certamente vai danificar essa pontinha porque ela é de plástico. Então, se você enfiar qualquer coisa aqui dentro para empurrar alguma sujeira que ficou aqui, você vai danificar essa ponta e aí você perdeu isso aqui. Então, é uma ponta praticamente descartável. Eles tinham diversas pontas para diversos usos, eu nem vou entrar nesse detalhe aqui, porque seria alongar o vídeo demais, mas você tem uma ponta para cada uso, tem ponta fina, média, pontas para tintas mais finas, para tinta mais grossa, tem até umas pontas aqui em que a agulha é de plástico, ela não é de metal. Essa aqui, por exemplo, essa agulha aqui, ela é plástica, ela não é metal, que nem me lembro para que serve isso aqui, teria que dar uma olhada novamente no catálogo, mas é assim que funciona, né? Então, nós temos esse problema aqui, que é que o aerógrafo, ou melhor, que a agulha, ela está aqui dentro dessa cápsula, aqui dentro tem uma mola, a tinta passa pela mola e você pode ter problema da tinta secando aqui, isso aqui ficar com mau funcionamento. Mas não é esse só o problema desse aerógrafo. Eu vou mostrar aqui esse aerógrafo, uma fotografia dele aberta. Essa fotografia eu tirei do site do Dons Airbrush, que é um site muito antigo. Eu, quando comecei a mexer com aerógrafo, ele já existia. Ele tem review de vários aerógrafos, eu vou deixar o link aí. Ele é bastante explicativo, apesar de ser um site antigo e ser baseado só em fotos. Mas ele é bem interessante de ver, eu aprendi muita coisa nesse site. Então, isso aqui é o A470 por dentro, que não é muito diferente do que a gente já viu aqui. Então, vamos ver aqui um outro problema. O ar nesse aerógrafo, ele vem aqui por trás, e você está vendo aqui que isso aqui é um tubo plástico. Ele passa aqui por dentro dessa câmara, esse tubo aqui vai até o bico. E como é que funciona o fechamento e abertura do ar? Aqui tem uma mola, essa mola ela mantém uma peça pressionada e o que ela faz? Ela fecha o tubinho plástico, como se fosse uma mangueira que você dobra, e aí ele fecha o ar. Quando você aperta esse gatilho aqui, essa peça que transmite o movimento aqui, alivia ele levanta essa peça aqui, empurra contra essa mola, e aí você abre a passagem de ar. Qual é o problema disso aqui? Claro que você está apertando e desapertando um tubo plástico. Com o tempo, esse tubo começa a deformar. E aí você começa a ter uma passagem de ar inconsistente aqui, quer dizer, vai fazendo cada vez menos ar passando porque ele vai ficando deformado. Tudo isso
que eu estou falando está coberto pela garantia, ou seja, começou a dar problema, você pega o aerógrafo e manda para os caras. E eles te mandam o aerógrafo novo, só que agora não tem mais isso porque ele não é mais fabricado. Então, você está vendo que é complicado isso aqui, porque também não se vende peça, nenhuma dessas peças aqui você compra como reposição. Não existia peça de reposição, porque a garantia era integral. Deu problema, manda para eles trocam. Então você não consegue comprar nada disso aqui. E você já está vendo aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, tudo de plástico. Aqui temos esses ferrinhos aqui. E esses aerógrafos aqui, a não ser esses da linha 3000 que vem com os parafusinhos, que ainda assim são proprietários, eles eles são encaixados e para você abrir você tem que forçar o plástico. Bom, aqui é o mecanismo do gatilho, você vê que ele é bem estranho, né? Aqui é aquela peça aqui que a gente gira e ela puxa o gatilho aqui, faz ele fazer esse movimento, ou empurra e ele vai para trás, e quando ele vai para trás, essa peça aqui sobe, e quando ele vai para frente, essa peça aqui desce. É um movimento inverso aqui, é por isso que tem aquela... E como ele aqui em cima ou aqui embaixo está na mesma posição, é por isso que ele tem aquela inversão, né? Quer dizer, quando ele está totalmente para frente, ele está todo aberto. Quando ele está aqui, ele está fechado, e quando ele volta para trás, ele começa a abrir novamente. É por causa dessa inversão aqui nesse círculo. Não sei se deu para ficar claro isso, mas é assim que ele funciona. E aqui a gente tem uma outra fotografia mostrando aqui essas peças todas desmontadas. E você vê que não seria nada simples abrir esse aerógrafo aqui e mexer em tudo isso aqui. Ele é um aerógrafo feito exatamente para não ser mexido mesmo, ele é para ser devolvido para a fábrica. E como aqui tudo aqui dentro é muito barato, você vê que aqui é tudo plástico, tudo de plástico, é por isso que a garantia deles era integral. Você manda o aerógrafo para eles, isso aqui é tão barato que é mais fácil, em vez de consertar, é mais barato te mandar um aerógrafo novo. Essa aqui são aquelas peças ali mostradas. Então, voltando aqui para falar um pouco mais sobre o aerógrafo, eu gostava desse aerógrafo, achava a pegada dele boa. Ele tem essas várias pontas aqui que servem para diferentes funções, mas a verdade eu usava acho que 2 ou 3 no máximo. Ele permite que você inverta o copinho, vou pegar o copinho aqui, quer dizer, o copinho pode ser colocado, ele tem, no conjunto que eu tinha diversos tipos de copinhos, vocês viram aí na foto. Esse aqui veio só com esse copinho aqui, que ele pode ser tanto colocado aqui desse lado, como colocado do outro. É só você inverter essas tampinhas que fecham aqui o aerógrafo. E a diferença básica dos dois é que esse aqui tem essa regulagem que permite que ele funcione como ação simples, e esse aqui não. E você vê que esse aqui, ó, o gatilho dele como é bambo, tá vendo aqui, ó? Porque ele, na verdade, só começa a funcionar a partir daqui. Ele aqui deveria ter a posição de ficar com ação simples, mas como ele não tem essa regulagem aqui, ele fica simplesmente solto aqui. Ele, na verdade, só começa a funcionar a partir do momento em que você chega num ponto aqui atrás. É meio estranho, né? O gatilho fica aqui meio bambo. Bom, isso aqui, então, é uma visão geral aqui desses aerógrafos, de qual é o problema deles. Eu gostava do aerógrafo, como eu disse, achava que ele era confortável de usar, ele quando estava funcionando bem era preciso, mas devido a esse problema de acúmulo de tinta aqui, da dificuldade de limpar essa peça, e principalmente se houver um entupimento aqui, você acabar perdendo essa peça toda aqui, eu acabei me desfazendo dele, coisa que eu me arrependi. Deveria ter guardado ele como recordação, que ele estojo era uma graça, então poderia estar lá na minha pequena coleção de aerógrafos lá, e eu poderia usar ele vez ou outra, mas na época eu queria comprar um aerógrafo melhor, e aí assim que eu recebi o aerógrafo da garantia, totalmente novo, eu não cheguei nem a usar, só testei para ver se estava funcionando e vendi imediatamente. Então, lembrando que esse aerógrafo não é mais produzido, ele parou de ser, toda a linha parou de ser fabricada desde meados do ano passado, e esse aqui foi um vídeo só para a gente matar a curiosidade
sobre um aerógrafo que eu acredito que é o aerógrafo mais diferente que a gente vai ver aqui nesses vídeos.